Então, bom, a partir de agora, gente, essa aula está sendo gravada, tá? Eu vou reiterar aqui, né, minhas boas-vindas para vocês, né? É bom, né, revê-los, né? Esse período aí meio complicado, né, que a gente está vivendo, né? Essa pandemia, né? Mas assim, né, a gente, graças a Deus, a gente vem conduzindo aí direitinho, né? E Deus sabe de todas as coisas, né? Então, o ensino remoto, né, essa nova modalidade que foi instituída, né, pelo Cefet, e aí todos nós, né, alunos, professores, a escola, né, como um todo, nós estamos aí dentro desse processo todo, e a gente espera, né, que tudo dê certo, né? A gente teve lá aquele processo inicial lá de adaptação. Eu imagino, né, que vocês já estejam adaptados ao funcionamento do ensino remoto. E o objetivo é o seguinte, é a gente conseguir fazer um trabalho de qualidade, né, reconhecendo, né, algumas limitações, porque a gente sabe, né, que em muitas situações a presença física, né, é importante. Mas como a gente não tem como, né, fazer o presencial, então nós vamos aí fazer o máximo possível para que dentro do ensino remoto a gente consiga alcançar êxito, né, no nosso trabalho. Então, já de antemão, já desejo a vocês, né, sucesso, né, nessa disciplina, né, é a disciplina de empreendedorismo. Eu estou trabalhando com vocês também a metrologia, então não mudou nada, né, em relação ao ano passado. O que nós vamos fazer é exatamente finalizar, né, com vocês todo aquele trabalho que já vinha sendo desenvolvido, né, foi dado, ano passado a gente teve um início lá, né, nos primeiros meses, né, parece que até mês de março, fevereiro, março, e aí agora a gente vai dar prosseguimento a esse trabalho, tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? Excelentemente Sim, bem. tá bom. Tá ótimo, né? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos trabalhar aqui, né? Vocês não precisam habilitar a câmera de vocês, não. Mas eu gostaria que vocês participassem, né? Assim, a gente não ficasse simplesmente eu falando, mas que vocês tivessem uma participação efetiva. E na medida que vocês sentirem necessidade de fazer alguma pergunta e fazer alguma colocação, né, em relação ao que está sendo falado, vocês ficam com liberdade para fazer. Aí você pode habilitar seu microfone no momento da sua fala, e aí você fala, né? Você faz a pergunta. E nós vamos tentar fazer assim de uma forma bem tranquila, né? Não precisa, né, a gente ficar aí, de certa forma, atribulado, né? E ansioso, né? O ensino remoto, ele tem uma característica interessante, porque ao mesmo tempo que a gente fica aqui atrás da câmera, né? E conversando com vocês, mas de toda forma ele é muito dinâmico, né? Então a tecnologia ela nos ajuda a dinamizar esse trabalho. Aí vocês vão ver da forma que eu planejei aqui, eu acredito que vai dar certo. Então, no ponto de vista assim da participação, eu vou só pedir a vocês para participar realmente. Não tem problema ligar o microfone e falar. E no momento que você terminar a sua fala, aí você desliga o microfone para a gente não correr o risco de causar algum tipo de interferência. Ô Combinado, gente? Edilson, tem um Oi. botãozinho também, uma função de levantar a mão, não sei se você viu. Tem, tem. Você pode fazer isso aí também, né? Você levanta sua mão aí e aí você já dá entrada, né, na sua fala. Mas eu acho que não vai ter problema, não. Vai ser tudo tranquilo, tá? Ano passado a gente trabalhou bacana aí com algumas turmas e funcionou. Eu só estou dando esse grau de liberdade para vocês aí para falar também e participar, tá bom? Então, gente, outra coisa importante é o seguinte: nós, como eu disse, né, a gente iniciou ano passado e nós tivemos ali algumas aulas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, como que ficou essa parte aí, né, das aulas que já foram dadas. E aí a escola fez um cálculo de qual seria a carga horária necessária para poder fechar o trabalho.
Então, em função do ensino remoto, nós tivemos que fazer alguns ajustes na nossa programação, tá certo? Então, veja bem, o novo planejamento, vocês estão vendo o slide aí, pessoal? Dá um ok aí, se estiver vendo aí. Então, o novo planejamento nosso, ele vai estar basicamente distribuído em 13 semanas, tá certo? E o nosso período de trabalho, ele vai ser meio curto. Então, vocês já estão sabendo aí, né, do horário, acredito que a escola já disponibilizou para vocês o horário. E aí, os 4 bimestres, eles vão acontecer de janeiro a março. Meio apertado, né, Patrick? De janeiro a março. Meio justo, né? Pois é, deu uma comprimida, mas aí o que é que eles fizeram? Eles comprimiram o período, né? Mas a carga horária, ela é a mesma, que a gente não mexeu na carga horária. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que trabalhar mais, né? Quer dizer, vai gerar, assim, um certo esforço aí, tanto da minha parte quanto da parte de vocês, para a gente conseguir aí alcançar, né, os objetivos nossos. Então, de antemão, eu já estou dizendo para vocês que vai dar 13 semanas e nós vamos colocar os bimestres dentro dessas 13 semanas. Tá ok? Bom, com relação aos objetivos da disciplina, eles estão mantidos, né? Nós temos aí, né, de acordo com o plano de ensino, né, eu estou só retomando, né, o mesmo plano de ensino que foi já entregue para vocês, que é esse aí, olha, identificar e desenvolver o comportamento empreendedor e inovador. Né? A gente vai tentar trabalhar nesse sentido para que você possa se desenvolver dentro dessa visão aí. Quando eu falo comportamento, é o comportamento seu, né? Em relação a essa questão do empreendedorismo. Né? Conhecer os conceitos, né? E algumas ferramentas de gestão empreendedora. De repente, elas poderiam estar sendo utilizadas tanto no seu trajeto pessoal quanto profissional. Então, o que que acontece? A gente hoje em dia, nós não tratamos o empreendedorismo só para fins de criação de negócio, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou ser empreendedor, então eu vou ser empreendedor, vou criar uma empresa, quer dizer, eu vou abrir um negócio. Então essa visão, né, de abertura de negócio, ela existe. Porém, existe uma outra vertente, né, muito forte, inclusive, que direciona, né, a questão do empreendedorismo para assim, para a questão pessoal nossa. Né? Então, quando a gente vai falar de empreendedorismo, então a gente tem basicamente esses dois direcionamentos aí. Tanto no sentido pessoal, quer dizer, tratamento pessoal meu, né? E o tratamento profissional. Quer dizer, então eu poderia estar caminhando, de repente, para um tipo de empreendedorismo mais a nível de criação de negócio, eu como empreendedor e dono do negócio, ou participando, né, de um negócio, né, junto com outra pessoa, em regime de sociedade, ou também eu poderia estar pensando em empreendedorismo a nível profissional. Né? Nessa parte aí a gente chama isso de intraempreendedorismo. Eu acredito que eu já tinha comentado com vocês a respeito disso, né, no ano passado. Então nós vamos trabalhar em cima dessas duas vertentes aí. Outra coisa é a gente ter uma visão sistêmica das organizações empresariais, né? Ou seja, entender, né, como que uma empresa funciona, né, algumas teorias sobre a estrutura dessas empresas. Existe muito conceito, né? Seria uma visão aí mais focada na questão da administração de empresas mesmo. Vivenciar conceitos de empreendedorismo dentro do curso, né, através de elaboração de projetos. Então, está previsto dentro do plano de ensino de vocês, a gente elaborar o que a gente chama de plano de negócios. Depois, mais para frente, nós vamos conversar sobre isso, né? Eu vou estar passando para vocês algumas diretrizes em relação ao desenvolvimento desse projeto, que eu estou chamando de plano de negócio. E aí vocês vão ter uma visão mais prática, né? Na medida que vocês vão desenvolver esse projeto,
vocês vão ter uma visão mais prática de como que realmente você cria, né, digamos assim, uma documentação, né? Quer dizer, esse plano de negócio, na realidade, ele direciona para a criação de uma empresa, né? Então, do ponto de vista teórico, né, a gente vai tentar trabalhar isso aí, né, para que vocês tenham esse tipo de conhecimento, tá bom? O conteúdo, né, o que eu falei anteriormente são os objetivos. Então, para a gente alcançar esses objetivos, então o conteúdo que a gente separou, né, para estar sendo desenvolvido com vocês, são esses tópicos que estão aí, olha. A gente inicia falando do processo empreendedor, fazendo aquela análise histórica, né, de como que surgiu o empreendedorismo. Inclusive, né, isso aí já foi passado, né, alguns conceitos para vocês no ano passado. Eu acredito que vocês já devem ter produzido algum material nesse sentido, já deve ter feito também algumas leituras de material bibliográfico que eu tinha deixado. E eu acredito também que deve ter feito já alguma pesquisa, lendo algum artigo, algum material aí a nível de internet, né? Então, análise histórica, o foco, né, do empreendedorismo no Brasil, os tipos de empreendedorismo, né? As diferenças, similaridades entre o administrador e o empreendedor. Aí nós vamos trabalhar bastante esse conceito, que nem sempre o empreendedor é o administrador. E muitas vezes, né, vice-versa, né? O administrador também, se administrar, você não precisa ser necessariamente um empreendedor. Mas pode acontecer, né, de determinada pessoa, né, adquirir, né, ou reunir essas características, né? Ele ser tanto o empreendedor do negócio, como também o administrador. Então, pode acontecer. Isso aí eu estou falando mais no campo da questão dos negócios, né? De criação de empresas, etc. No campo pessoal, no campo profissional, normalmente acontecem as duas coisas. Na medida que você, por exemplo, trabalha o desenvolvimento da sua carreira profissional, acaba que você também vai ser administrador dela. E aí que entra, né, a questão do empreendedor, né, já focado na carreira pessoal. Então acaba que você tem aí as duas as duas características, né, criando aí o que a gente chama de uma interface, né, entre elas. Tem muito a ver com a questão pessoal também. Nós vamos discutir isso depois, tá certo? Outra coisa em relação ao comportamento e o processo empreendedor, como que ele se dá. No item 2, como eu disse, né, a parte de administração e organização de empresas, nós vamos trabalhar aí, gente, apenas fundamentos, tá? Eu não vou dar um curso para vocês de administração de empresa, nós não temos tempo hábil para isso. Mas a gente vai trabalhar alguns fundamentos, né, falar do ambiente de negócio também, né, como que se organiza as empresas, etc. Negociação empresarial é um item importante também, ele está dentro do contexto de administração de empresa, mas ele é um item também que perpassa pela questão pessoal, né? Saber negociar, né? Não estou falando só de vender, não, né? Quando você fala, por exemplo, de carreira profissional, estou falando aí também da questão do tratamento da imagem profissional nossa. Vocês, por exemplo, né, oportunamente, vocês estarão aí, né? Alguns já estão no mercado de trabalho e outros oportunamente estarão também. Então, nós vamos trabalhar muito essa questão da questão da imagem pessoal sua, né, dentro do mercado de trabalho. Então, quando eu falo de negociação, é como se a sua carreira profissional também ela entrasse como um negócio. E você aí, no caso, né, você é o principal, né, é o centro desse processo da carreira, né, na medida que você está se apresentando para o mercado de trabalho. Valeria a pena até comentar que é como se você estivesse negociando aquilo que você tem para oferecer enquanto profissional da área, né? Não precisa ser necessariamente dentro da área de metalurgia, mas dentro do campo que você estiver desenvolvendo as suas funções profissionais. Vocês estão entendendo, gente,
o que eu estou colocando para vocês aí? Ok. Dentro dessa questão da negociação, e avançando um pouco mais, a gente fala também sobre marketing, né? Marketing é uma área muito interessante. Existe um campo vasto para você discutir as questões do marketing, né? O marketing de negócios, esses marketing corporativo, né? Essas questões mais voltadas à questão da marca, né? E tem a ver com o lado comercial. E tem também o que a gente chama de marketing pessoal, que é justamente focado também no tratamento da nossa imagem, né? Quer dizer, hoje em dia, qualquer profissional aí, seja onde for, né, o campo de, onde a área de atuação dele, ele tem que se colocar de uma forma que ele tem que vender a imagem dele. E essa imagem, ela precisa ser, de certa forma, né, entre aspas, comprada, né? Quer dizer, profissional para se dar bem no mercado, né? Mercado competitivo, muita disputa, né? Então a gente percebe que no caso do desenvolvimento de carreira, a questão do marketing pessoal é muito importante, né? Vocês sabem disso, né? Quer dizer, se você não se apresenta bem, necessariamente você não é bem visto, né? Isso não estou falando só de produtos, não, né? Ou de serviços, mas como apresentação pessoal também, enquanto na questão de competências e habilidades, né? Voltadas ao desenvolvimento pessoal de cada um, tá? E por último, o item 6 é o que nós falamos lá no início, que é o plano de negócios. Então aí a gente vai, né, a gente tem aí uma metodologia que a gente vai passar para vocês. Nós vamos trabalhar com o conceito de desenvolvimento de plano de negócio através da orientação do Sebrae, tá? Então, vocês devem já ter ouvido falar do Sebrae, né? Então, o Sebrae ele oferece umas ferramentas muito interessantes, né? E é uma instituição que está sempre aí apoiando, né, os negócios, né? Os empreendedores, os empresários. Então, nós vamos trabalhar com o material do Sebrae, tá bom? Mas não impede que você também tenha acesso a outros materiais que eu vou estar indicando para vocês aí, dentro dessa mesma linha aí, né, voltada à criação do plano de negócio. Pessoal, é o seguinte, com relação à metodologia das aulas, vocês estão sabendo então que, como a gente, né, nós fomos aí para o modo remoto, não é isso? Aí você vai até perguntar para mim assim, olha, professor, mas dentro do modo remoto, dá para fazer tudo que a gente tinha proposto anteriormente? Está escrito assim, olha, aula dialogada, dinâmica de grupo, olha lá, exercícios práticos, estudo de caso, pesquisa, filme, vídeo, seminário, visita técnica, projeto orientado. Eu creio que todos esses aí que estavam no planejamento antigo, eu tirei de lá, né, do planejamento anterior. Todos esses aí são possíveis de serem desenvolvidos. O mais complicado aí que eu vejo é a visita técnica, porque no caso de visita técnica, você teria que se deslocar, né, fisicamente, ou então fazer uma visita também virtual, seria o caso. Agora, as outras metodologias que nós temos aí e ferramentas de trabalho, todas elas podem ser feitas dentro do modo remoto, tá bom? Só que aí a gente vai ter que fazer algumas adaptações. E na medida que a gente for aplicando, né, essas metodologias, eu vou explicar para vocês como que a gente vai adaptar cada uma delas à nossa necessidade. Ok, pessoal? Dá um ok para mim aí se vocês estão entendendo, por favor, só para me dar seguimento aqui. Ok. Ok. Ó, no processo avaliativo, eu não fiz nenhuma alteração em relação ao que já estava proposto. E aí, gente, é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que os bimestres vão acontecer de janeiro a março? E aí nós vamos ter que distribuir a pontuação desse jeito que está aí, ó. É muito ponto para pouco tempo, né?
Então aí a gente vai ter que fazer uns ajustes, não no processo avaliativo, mas na distribuição dos trabalhos. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês aí como que foi feita essa distribuição, tá bom? Outra coisa importante, que eu não sei se vocês estão sabendo, é que devido, né, a gente ter que trabalhar a carga horária de vocês em 3 meses, foi necessário aumentar o tempo de aula. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então a gente tinha 4 aulas semanais, né, no presencial, não é isso? Quando a gente vai para o remoto, a gente vai ter que ter 6 aulas. Senão a gente não consegue fechar no período de janeiro até março. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ter 2 encontros. Nós vamos ter um encontro na quinta-feira, presta atenção, tá? Esse encontro de quinta-feira, ele é semanal. Toda semana vai ter aula, nesse mesmo horário, né? O horário de hoje, às 19 horas. E aí, na terça-feira, a gente vai ter uma aula também, só que ela vai ser semana sim, semana não. Vocês estão sabendo disso aí, gente? Dá um ok para mim, se vocês estão cientes. Sim, sim. Eu acho que está explícito no horário, no Pois calendário, é, na verdade. vocês viram lá, né? E aí, o que vai acontecer? Olha só que interessante. Para a gente fazer isso aí acontecer, eu coloquei 75 minutos aí, é o tempo mínimo. Dentro desses 2 horários, eu vou tentar trabalhar mais ou menos os 75 minutos, é o mínimo. Mas eu posso chegar até um pouquinho mais do que isso aí. Pode chegar até 100 minutos, tá? No máximo 100 minutos, no mínimo 75 minutos, com 2 dias, sendo quinta-feira semanal e terça-feira semana sim, semana não. Eu fiz até uma tabela aqui. Vocês estão vendo essa tabela aí, olha, para mostrar para vocês como que vai ficar essa distribuição. Olha lá, as aulas ministradas, tá vendo a tabelinha lá? Ó? As aulas ministradas do ano passado, de acordo com a escola, foram 10 aulas. E aí, o que estava, o que está planejado para o segundo semestre são 52, tá certo? E aí, o total exigido seria 80. Então, como está faltando 18, então aí nós vamos, por isso que aumentou, né, de 4 para 6. E a gente vai ter que ter 2 encontros síncronos durante a semana, dentro daquela carga horária lá, 75 minutos até 100 minutos, dentro dessa variação aí, para a gente conseguir cumprir a carga horária. Então é como se a gente estivesse tendo, né, mais ou menos 1,5 aulas síncronas, e aí nós vamos ter que trabalhar 4,5 aulas assíncronas, para a gente fechar o total de 6. E aí, o que vai acontecer? Na terça-feira, o nosso encontro vai ser às 20 horas e 55 minutos, né? Na semana par. Tá de verde aí, ó. Eu grifei de verde. Então, nós temos a semana par. Então, por exemplo, na semana que vem, Fernanda, você que está de olho aí, olha, está prestando atenção, né? Semana 2. Quer dizer, essa semana é a semana um. Semana que vem vai ter aula de empreendedorismo na terça-feira, sim ou não, Fernanda? Vê se você entendeu. Alô, Fernanda? Pode soltar o microfone. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu Ó, tô. a Fernanda saiu aí, né? Ô Patrick, pega você aí, olha. Você entendeu aí a semana 2 aí, ó? Tá de verdinho lá, ó. Entendi. Semana 2, semana 4, semana 6, 8. E aí, gente, vocês vão acompanhando isso aí. Eu vou disponibilizar essa tabelinha para vocês. Oi, oi.
É porque tinha travado aqui. Mas sim, vai ter aula na semana 2 Pois de é. empreendedorismo. Semana que vem, então, a gente vai ter aula de empreendedorismo na terça e na quinta. Quinta-feira vai todas as semanas, né? E aí, gente, eu queria saber, eu queria pedir a vocês para ficar atento a isso aí, para você não embolar o meio de campo, porque como eu estou ministrando dois conteúdos aí, entendeu? Nós vamos criar duas salas de aula no Teams. Vocês viram lá que tem uma de metrologia e tem uma de empreendedorismo. Então, você tem que tomar cuidado para você não entrar na sala errada, tá? Combinado? E nem ficar, né? Você vai administrar isso aí, ó. Porque o que que acontece? Na terça-feira, a metrologia ela vai fazer dobradinha com empreendedorismo na terça-feira. O professor é o mesmo, porém muda a disciplina. Tá certo? Alguma dúvida? Posso passar? Pode. O nosso contato é esse que está aí, ó. A interação, né, através do WhatsApp. Eu vou enviar e-mails para vocês de forma regular, material, né, links. E nós temos o nosso blog. O blog de vocês, gente, mudou o endereço, tá? O endereço agora é esse aí, ó. Fiz uma alteração lá, porque como eu estou ministrando essa mesma disciplina para uma outra turma, então eu não quis misturar o material de uma turma com a outra, porque lá a programação deles é um pouco diferente de vocês. Então, para a gente não ter confusão, então eu fiz uma alteração no portal nosso. Então ficou assim, ó, Portal Gestão Empreendedora Metal, que é o de metalurgia, tá? Esse endereço aí, vocês vão ter acesso a ele e apostila, exercícios, as atividades, né, orientativas, todas lá. E outra coisa, nós vamos trabalhar também no SIGA. Então, por exemplo, essa aula de hoje que está sendo gravada, eu tenho um canal no YouTube, eu vou estar publicando essa aula no YouTube e vou criar o link e vou pegar o link do YouTube e julgar. Então, ou você vai acessar pelo SIGA ou pelo YouTube. Combinado? Então, nós vamos ter aí, ó, resumindo a história, nós vamos ter tem acesso direto pelo portal, tá certo? E se você quiser ir direto no YouTube, vai ter o endereço lá que depois eu vou disponibilizar para vocês. O link, né? Do blog você vai no YouTube. E do Siga você vai no YouTube, vice-versa. Então, as três plataformas, uma conversando com a outra. O canal nosso no Teams, ele vai ser a nossa sala de aula virtual, né? O WhatsApp, a gente vai usar o grupo, né, de vocês. Eu estou sempre acompanhando lá as notícias, as postagens. Se você quiser me chamar no privado, não tem problema não. Combinado, gente. Às vezes Tá uma falhando só pra emergência mim. aí. Tá falhando aí? Pra mim tá falhando um pouco, não sei se é a minha internet. É, é, Aqui tá plataforma meio falhando um instável, pouco né? também. E agora, como que tá, gente? Melhorou? Sim, melhorou. Eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, que o Teams, ele tem essas instabilidades de vez em quando, né? Então, se o som ficar ruim, vocês me falam que eu dou uma paradinha, espero, depois eu continuo falando, para a gente não ter perda, tá, de qualidade. Pessoal, temas que nós já abordamos dentro do curso, tá? Não sei se vocês estão lembrados, né? Eu já andei fazendo essas perguntas para vocês aí, olha. Número 1, empreender é uma opção para você? A gente estava discutindo na sala de aula lá, né? Na época do presencial. A gente
questionou isso aí? Quando você pensa em empreender, já vem na sua mente assim, olha, eu vou abrir uma empresa. Então você já começa a pensar, olha, não é só abrir empresa, não é só criar negócio. Empreender é muito mais que isso. Então a gente vai ampliar essa visão do empreendedorismo também daquela forma que eu falei para vocês, né? Para a questão da nossa carreira profissional. Então é um empreendedorismo, não só empreendedorismo de negócio, né, sendo também a nossa carreira e também o nosso desenvolvimento pessoal, né? A segunda pergunta, você acha que possui a característica necessária para ser um empreendedor? Essa pergunta ela foi feita também na sala, a gente questionou isso aí, nós fizemos, né, vocês pensarem a respeito disso aí. Você tem uma ideia ou uma oportunidade de negócio? Quer dizer, todo negócio começa a partir de uma ideia, né? A ideia ela pode vir a se transformar num negócio ou não, mas o ponto de partida ele é sempre uma ideia. Muitas vezes uma ideia associada a uma oportunidade, ou às vezes uma ideia associada a uma necessidade. Muitas pessoas elas criam negócios, né, através de uma necessidade. Igual agora, por exemplo, né, em momentos de pandemia, eu estava lendo, né, um artigo outro dia que dizia o seguinte: a quantidade de pessoas, né, que deixaram, né, o emprego formal, né, devido a essa pandemia, eles se lançaram, né, num negócio próprio, quer dizer. E teve o contrário também, né, de pessoas que já viram, né, na crise, essa crise de pandemia, uma oportunidade para criar um negócio. Ou você vai pela necessidade, ou muitas vezes pela oportunidade. E pode ser também pelas duas situações. Muitas vezes uma necessidade te leva a enxergar uma oportunidade que você não estava enxergando. E aí aquela ideia, muitas vezes, pode até ser uma ideia que você já tinha lá na gaveta, né? Ou alguém, né, conversando com alguém, ou algo que você já tinha vontade, né, de desenvolver, aí você coloca isso em prática, né? E aí sim você entra no mundo dos negócios aí, né? Então é interessante a gente falar dessa forma, porque normalmente quando a gente foca muito a questão do empreendedorismo, uma outra palavra que corre bastante junto aí com a questão do empreendedorismo é a questão do risco, né? Muitas pessoas pensam assim, ah, mas a situação está difícil, eu vou correr o risco de, né, abrir um negócio justamente agora, mas muitas vezes a crise ela abre esses espaços, né? Não só em momentos de crise, mas também em momentos favoráveis, né? É aquilo que eu falei, né? A grande ideia, muitas vezes, ela vem de um esforço, ou de um esforço pessoal ou coletivo. Então, é por isso que eu perguntei, né? Se você tem alguma ideia, né? Como você pensa em se apresentar para o mercado de trabalho? Aí já é o tratamento mais a nível pessoal. Estou falando aí agora de carreira, você como profissional, mesmo trabalhando dentro de uma empresa, você pode ser um empreendedor dentro da empresa, até mesmo de carteira assinada, né? Nós vamos ver sobre isso também. Você já está planejando, né, ou pensando a sua carreira? A gente não pode deixar de trabalhar essas questões o tempo todo, né? Hoje em dia o mercado é muito volúvel, né? As coisas estão mudando de lugar, velocidade, oportunidade. Então a gente não precisa pensar, por exemplo, que nós vamos trabalhar, né, Vandenberg, nenhuma função a vida inteira. Quer dizer, antigamente meu pai me ensinou que eu poderia ser, né, útil, né, profissionalmente, na mesma função, na mesma carreira a vida toda. Isso pode até acontecer, mas assim, normalmente a situação tem apontado de outra forma. Quer dizer, hoje existe uma variação muito grande. Essa globalização, os processos, né, as relações de trabalho, as leis, né, as regulamentações. Então, as coisas hoje em dia estão muito assim variáveis, né?
Vocês viram que recentemente o governo alterou aí, né, a legislação trabalhista aqui no Brasil, já justamente tentando adaptar, né, aos novos tempos, né, tentando modernizar aí as leis, haja visto que a legislação trabalhista nossa era muito antiga. Então essa mudança, né, e essas alterações justamente pensando, né, nessa questão do mercado de trabalho, né? Outra questão importante aí que foi questionado com vocês anteriormente é como empreender, né? A gente vai tentar trabalhar isso dentro do curso. A ideia da criação do plano de negócio e mais os conceitos que a gente vinha trabalhando, a gente vai tentar avançar nisso aí, no sentido de fazer com que vocês entendam, né, de que forma que surge, né, essa questão do empreendedorismo, né, em todos os aspectos. E aí a última pergunta aí é quais serão os seus próximos passos? Quando eu falo de passos, é no sentido assim de que você já está, digamos assim, com certo grau de segurança, né? Que você vai adquirindo isso, né? Profissionalmente também, na medida também que você está estudando, está se preparando, né? A nível de conhecimento, de aquisição de competências, de novas habilidades. Então, como que serão os seus próximos passos? Pode ser lá na frente, enquanto, né? Talvez, né? Dentro do ramo dos negócios, ou também trabalhando, né? Dentro de uma empresa, mas dentro dessa linha da visão empreendedora. Tá certo, pessoal? É, voltando à questão da pontuação, eu queria lembrar a vocês que existe umas atividades que estão em andamento. E essas atividades elas estão sendo mantidas, né? Então, eu estou colocando essa data 23/1 aí, que é a data final, inclusive, né? Você pode pegar na tabelinha lá da distribuição dos bimestres, e o dia 23 ele está bem no finalzinho já do bimestre. Gente, vai ser basicamente 3 semanas, termina o bimestre. Mais 3 semanas, termina o bimestre. E assim por diante. São 13 semanas, não é isso? Então vai ser muito rápido. Então eu estou deixando essa data dia 23 aí. O que você vai fazer? Você vai lá no nosso portal e você vai acessar o material que já está disponibilizado lá, tá certo? E que você vai prestar atenção na atividade 1, 2, 3 e 4, que já está disponível. O que você vai fazer? Você vai finalizar essas atividades. Se você já tiver feito, eu vou pedir a vocês para fazer uma revisão, dar uma olhada no roteiro que está lá. Eu fiz algumas alterações no roteiro, mas são alterações que não vai influenciar na atividade, caso você já tenha feito. Se você ainda não fez, então o roteiro está lá. A adaptação lá do roteiro foi por causa do ensino remoto, né? Mas aí praticamente não houve alteração em relação àquilo que eu estava solicitando que vocês fizessem. Tá bom? Então são 8 pontos aí. Então o que vai acontecer? Fica ligado, ó, 8 pontos, esses 4 trabalhos aí, fecha os 8 pontos, né? E aí, quando chegar nessa data aí do dia 23, a gente já vai estar fazendo a nossa avaliação valendo lá os 12 pontos. Então, se você somar 8 mais 12, você vai ver que vai dar os 20 pontos do bimestre. Vocês estão entendendo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Edil, essa atividade está no CIGAR? Não, essas atividades aí, elas estão no portal Gestão Empreendedora Metal. É aquele endereço lá esse endereço aqui, ó. Eu passei o endereço no grupo já. Ah, Gravador. beleza. Você entra lá que você vai ter acesso ao material. Lá no Siga, é o Patrick que perguntou aí, né? É o Patrick ou o Vandenberg? Patrick. Patrick. Patrick, só respondendo para você a questão do Siga. Lá no Siga também eu vou colocar os links lá, entendeu? Só que o link, ele joga você no portal também. Entendeu? Fechou. Pois é, aí vai estar tudo certinho.
Então, gente, outra coisa importante, gente, que eu queria frisar, né, em relação ao empreendedorismo, eu coloquei esse texto aí na tela e eu vou pedir até um aluno aí, por gentileza, para fazer a leitura desse texto e eu vou fazer uns comentários, já fazendo algum tipo de direcionamento para vocês. Quem se habilita aí, por favor? Tem uma voz bacana aí para ler para nós esse texto aí. Considerações sobre empreendedorismo. Eu leio. Pode, fica à vontade, então. Considerações sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é uma capacidade cada vez mais valorizada no mercado de trabalho e no mundo empresarial, se apresentando também como sendo uma opção de carreira. Só um Os pro- minuto. Só um minutinho. Para aí na carreira aí. Então, olha bem. Primeiro comentário é o seguinte. Lembra que eu falei com vocês, né, uns minutinhos atrás, a respeito daquelas duas vertentes do empreendedorismo? Uma, você partindo para o lado, né, da criação do negócio, você como empreendedor, lançando uma ideia, possivelmente se tornando dono de um negócio e sendo, né, um administrador, um empresário. Então tem esse lado aí. E existe também o outro lado, que é o lado voltado para a carreira, né? Então aí trabalhando a questão do intraempreendedorismo, você, né, dentro de uma instituição trabalhando, pode ser uma grande empresa, uma pequena empresa, não importa, mas ali você atuando com essa visão também de empreender. Quer dizer, então, gente, essa primeira parte aí que o Patrick leu para nós, do texto, ela está frisando justamente isso, né? Então, olha, está fazendo um cruzamento, né, dessa visão, tanto em relação ao mercado de trabalho, mas das duas formas. Ou você, como empregado de uma empresa e desenvolvendo a sua carreira lá, mas também você lá fora, né? Digamos assim, seja no setor público, porque existe o empreendedorismo também no setor público, existe o empreendedorismo no setor privado, e existem outros setores também, que a gente chama de terceiro setor também, né? Até mesmo assim, em instituições filantrópicas. O empreendedorismo hoje ele está assim, bastante disseminado, né? Em diversos setores e áreas, né? Então não existe distinção quando você fala em empreendedorismo, tá certo? Pode ler, Patrick, continua para nós aí. Os profissionais. Os profissionais que conseguem ter iniciativa própria são aqueles que identificam as oportunidades, possuem visão de futuro e tiram projetos do papel, reunindo assim algumas das características do que é ser um empreendedor. É, veja bem, pessoal, ninguém nasce empreendedor, não é verdade? Você vai falar assim, ah, mas eu não tenho jeito para empreender. Eu não sei por onde começa. Eu não sei o que eu tenho que fazer se eu quiser ser um empreendedor. Mas isso acontece com todo mundo, entendeu? Inclusive, eu só queria dizer para vocês que antigamente a palavra empreendedorismo ela não era muito trabalhada dentro das escolas. A gente não tinha nenhum tipo de formação acadêmica voltada, né, ao empreendedorismo, né? Na minha época, por exemplo, de estudante, quando eu fiz curso técnico, né, na década de 70, por exemplo, essa palavra empreendedorismo ela não existia, né? A gente fazia o curso técnico para ser um funcionário de empresa, né, Vanderberg? Para chegar lá, assinar a carteira, entrar na empresa de manhã, bater o ponto, trabalhar e voltar para casa. Quer dizer, a gente era formado dessa forma. Naquela época, né, da década de 70, ainda no regime militar ali, uma influência forte, o modelo econômico brasileiro da época, né? Então a gente ia para a escola e nada se falava em empreendedorismo. Então, quando fala, por exemplo, de iniciativa, visão de futuro, tirar projetos do papel, isso não era desenvolvido. Isso só veio acontecer recentemente, entendeu? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, existem até faculdades, né? Um curso superior de especialização na área de empreendedorismo. E o empreendedorismo ele se tornou forte, né? E agora, né? Uma matéria dessa natureza, né? Você vê aí, né,
uma disseminação maciça desses conceitos, né, no dia a dia. Basta entrar na internet aí, digitar empreendedorismo, vocês vão ver a quantidade de, né, de informações que existe, né? O Brasil, para vocês terem uma ideia, é o país líder mundial em criação de negócios. O que nós não temos aqui no Brasil, muitas vezes, é apoio, né? Às vezes, tanto a nível de legislação, como assim, questões mais voltadas à área econômica, né? O Brasil ainda não é um país muito favorável na questão da economia, principalmente para quem quer empreender. Mesmo assim, nós somos os campeões de abertura de negócios e desenvolvimento de negócios. O Brasil tem muita experiência para ser mostrada, né? Uma experiência positiva. E na questão das escolas, né? Principalmente na formação acadêmica, dentro das escolas existem também excelentes projetos, né? Incubadoras, né? Existem aquelas que a gente chama de empresas júnior, né? Que são criadas dentro das instituições, em cursos superiores também. Então, muitas vezes, né, grandes ideias de negócio, elas surgem dentro das universidades, surgem com os alunos, entendeu? E podem se tornar grandes empresas, grandes negócios, partindo desse meio acadêmico aí. Mas pode também surgir fora, né, do meio acadêmico. Então, a gente sempre tenta, né, mostrar para os alunos essa visão aí, de que é possível, né, você aprender, né? Quando fala assim, olha, iniciativa. Iniciativa é algo que é algo muitas vezes inerente à própria pessoa, faz parte da característica pessoal de cada um, mas a iniciativa também é algo que pode ser desenvolvido na medida que você começa a enxergar aí as oportunidades que estão à nossa volta, né? Patrick, finaliza para nós aí. Se você não tem. Se você não tem inclinação natural para empreender, fique tranquilo, pois é possível desenvolver essas habilidades, seja para criar e desenvolver um negócio ou para se destacar na carreira. Pois é, veja bem, gente, eu não estou querendo aqui fazer nenhuma apologia no sentido de mudar o seu pensamento, né? Até já me perguntaram isso em outras vezes, né? Quando eu estava lecionando essa disciplina, perguntaram assim, ô professor, mas eu estou fazendo curso de metalurgia aqui e o meu negócio é trabalhar na empresa lá, eu quero fichar ali na Peram, fichar ali na Uzi Minas, eu quero ser um profissional da Uzi Minas, ou da Peram, ou de outra empresa qualquer, né? No ramo. E agora o senhor vem com essas ideias de empreendedorismo, já falaram isso para mim, tá? E aí o senhor está mexendo com o meu interior, o senhor está colocando coisas na minha cabeça e fazendo com que eu pense um pouco diferente. E o senhor está me provocando no sentido de que existem novas oportunidades e novas possibilidades dentro do mercado de trabalho, a não ser esse de fazer lá, né, um contrato de trabalho com uma dessas empresas ou outra empresa no ramo de metalurgia. Mas aí, gente, o objetivo da disciplina não é mudar a ideia de ninguém. É ajudar vocês a pensar na carreira, né, e enxergar o empreendedorismo como uma área que ela é abrangente e os conceitos trabalhados dentro do campo do empreendedorismo vai fazer a gente ter uma visão mais holística, né? Quer dizer, é uma visão mais abrangente do contexto. Porque você não pode ser, né? Eu penso assim, né? Isso aí já é uma questão minha, pessoal, passando para vocês. Nós não podemos ter a mente fechada, né? Principalmente nos dias de hoje. Então a gente tem que ver, né? Enxergar com o pé no chão e saber que o mundo é cheio de oportunidades. Você não pode fazer um curso de metalurgia no Cefet e pensar que você vai ficar trabalhando aqui no Vale do Aço. Você tem que pensar o mundo. Você tem que pensar, né, o Brasil, e você tem que ter essa visão aberta. E que de uma forma ou de outra, seja dentro de uma empresa ou não, ou fora dela, você tem essas habilidades aí, né, que são inerentes à área de vocês, mas também outras habilidades que podem ser agregadas e vai te ajudar, de certa forma, no seu desenvolvimento profissional, né? Quando eu falo para você de iniciativa,
Isso aí não depende da área, nem da área e nem da função que você estiver exercendo, né? Criar negócios, desenvolver negócios, pode ser dentro da sua função lá dentro da empresa. Você pode ser funcionário de uma empresa e lá dentro você está criando negócios. Ou você pode também trabalhar com a carreira paralela, né? Como funcionário e aqui fora também trabalhando dentro de um negócio próprio. Ok, gente? Vocês estão entendendo o ponto de vista? Então, eu quero trabalhar com vocês nesse sentido, de dar essa direção para vocês, mas aí você também tem a sua liberdade, né, de pensar, de argumentar e formar a sua opinião. É sempre muito bom você ter a sua opinião, tá? Bom, empreender em tempos de crise pode ser um bom negócio? Eu queria ouvir uma argumentação de um dos alunos aí, de alguém que não falou nada ainda. Pode ser Fernanda ou G. Anderson, que está aí, né? Tem a Jaine aí, olha. O que vocês pensam a respeito da crise? É melhor empreender na crise ou fora da crise? Ou não tem nada a ver? Ou a crise é um bom negócio? Alguém se habilita? Hum, Yuri? eu posso falar o seguinte, que na verdade a crise, principalmente a que a gente está vivendo hoje em dia, ela é um negócio excelente, principalmente para aquelas empresas que envolvem venda e compra de produtos online. E isso, como por exemplo a Amazon, ela lucrou absurdamente durante esse tempo. Literalmente foi, sei lá, Verdade. uns 400 milhões de reais aí só vendendo produto. Ridículo. Cresceu pra caramba. Até a Microsoft cresceu, acho que ganhou 111 milhões, uma coisa assim. Então, e achei até interessante que o Bill Gates foi dar opinião sobre o que ele acha da crise e tal. Ele fala que o pessoal, ele acredita que a crise, ela tem, o lockdown, né? Aham. Todo mundo dentro de casa deve durar mais uns 6 meses e tal. Só que se você parar para pensar isso, ele não é um médico, não é nada disso, né? Ele é apenas né, um, um grande visor, um cara de negócio. Então você para e pensa, quando ele fala esse tipo de coisa, logo você entende que ele não fala isso só pelo bem do povo, do mundo em si, mas ele também quer o negócio dele, né? Ele lucrou muito com isso. Agora, Verdade. como por exemplo, quem não tem condição para fazer um negócio, coisas assim, acaba só se ferrando. Mas quem já tem dinheiro, o cara lucrou demais nesse tempo, lucrou demais. Uma uma das grandes características do empreendedorismo, né, que eu poderia colocar assim como até mesmo, né, aquelas pessoas que têm, você falou a palavra mágica aí, né? Aquelas pessoas que são visionários, não é isso? São aqueles que muitas vezes conseguem enxergar a oportunidade onde as pessoas comuns não estão enxergando. Então, no caso, quando eu falo, por exemplo, ambiente de crise, não é só essa crise que nós estamos vivendo agora. São crises que elas acontecem de tempos em tempos, em todos os aspectos. Nós estamos vivendo agora uma crise sanitária, né? Mas, mesmo na crise sanitária, dá para a gente enxergar tranquilamente aquelas pessoas que estão aproveitando esse momento para justamente colocar em prática uma grande ideia, né? E outra coisa, gente, empreender ela tem necessariamente uma relação muito forte com o trabalho, né? Quer dizer, com risco. E outra coisa, uma outra palavra muito bacana também que a gente chama atenção para ela é a palavra inovação, né? Que é esse mundo dinâmico que a gente tem, né? Então a gente vai estar durante o nosso curso, já vamos aproveitar, né, algumas oportunidades aí, algumas notícias que estão saindo na mídia em relação até mesmo essa questão da crise sanitária que a gente está vivendo e trazer um pouco desse conceito para associá-lo ao conceito de empreendedorismo, para a gente poder explorar isso mais e aí vocês perceberem, por exemplo, que nem tudo está perdido, né? Quer dizer, tem muita gente aí desanimada, tem gente fechando empresa, tem gente aí, né, preocupada em pagar as contas, mas tem muita gente se dando bem, né, Gianos? Tem muita gente, porque o mercado ele movimenta, né? Quer dizer, você está perdendo, você pode ter certeza que do outro alguém está ganhando.
Então, existe um fluxo, né, um movimento econômico aí em cima dessas questões. E essas pessoas, por exemplo, que são mais visionárias, normalmente elas se dão bem. Tá? Então, estou trazendo essa reflexão hoje para vocês, para a gente começar a disseminar essas ideias aí, começar a pensar a respeito. Inclusive, até para ajudar vocês lá na frente, quando vocês forem mexer, né, com o plano de negócio, obviamente a gente vai ter que fazer uma simulação de criação de um negócio. Aí, você já pode começar a pensar a respeito. Tá? Pessoal, estamos encerrando aqui, 20 horas. Queria agradecer, né, a presença de vocês. Alguém quer fazer algum comentário? Excelente retorno aí, tá? Sucesso para vocês. Valeu. Se tiver tudo certinho, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão sair da sala de empreendedorismo. Eu também vou sair aqui, vou salvar essa aula. E daqui uns 5 minutos, mais ou menos, acredito que uns 5, 10 minutinhos, ou seja, né, 5 minutos, dá para mim fazer as manobras aqui e voltar para outra sala de metrologia. Combinado? Ok. Aguardo vocês lá. Um abraço aí.